Um dia todo especial, um dia abençoado, cheio da graça e da presença do Senhor. Eu venho aqui trazer uma palavra de esperança ao seu coração mais uma vez. Temos visto e ouvido a boa mão do Senhor, a qual nós confiamos, a qual nós temos toda a confiança que está conosco. O Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então, nesse dia todo especial, eu quero juntamente com você fazer uma oração, buscar a face e a presença do Senhor, entregarmos esse dia nas mãos do Senhor, para que nós possamos estar firmados, abençoados. Nós precisamos, cada dia das nossas vidas, renovar o nosso pacto, a nossa fé em Deus, através da oração, através de ouvir a sua palavra, meditar na sua bendita palavra. É para isso que estamos aqui. E eu quero ler uns versículos da palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e o versículo 23 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Graças a Deus. Meus queridos, Paulo preso, foi mandado para a Itália num navio, e a tripulação daquele navio era de 270 pessoas no total, incluindo Paulo. E neste momento que eu li na palavra do Senhor, que Paulo fala que foi visitado por um anjo, que o anjo de Deus, o anjo do Senhor, já tinha falado com Paulo que esta viagem seria uma viagem com algumas turbulência, com alguns problemas, mas aquele navio era um bom navio. As pessoas ali confiavam naqueles marinheiros, naqueles homens que conduziam aquele navio. Porém, Paulo já tinha recebido do Senhor que era necessário eles darem numa ilha chamada de Melita, no meio do caminho de onde Paulo estava indo para a Itália. E por que foi necessário acontecer algumas coisas? Porque Deus tinha um propósito naquela ilha. Deus queria fazer ali algo, milagres. Deus queria salvar ali pessoas. E naquele instante, meus queridos, começou a ter alguns problemas. O navio começou a se levantar uma tempestade, e eles começaram a ficar apavorados. Porém, Paulo já sabia. Paulo falou: comam, se fortaleçam, porque Deus já me falou que ninguém vai perecer. Então, quando em algum tempo o navio se deu numa enseada, num banco de areia, e ali o mar se encontrava, e houve ali uma grande tempestade que quebrou todo aquele navio. Então alguns nadaram em pedaços do barco, alguns nadaram, mas todos chegaram sãos e salvos naquela ilha. E a Bíblia diz que estava com uma grande tempestade, e eles foram recebidos por alguns bárbaros que residiam naquela ilha, e eles não foram muito bem recebidos por aqueles bárbaros. E o que acontece? O que Deus queria fazer naquela ilha? Deus queria mostrar o poder dele através de Paulo, que cria, que tinha esperança, que tinha convicção de que Deus era poderoso, de que Jesus estava com ele. E naquela ilha, meus queridos, Paulo, vendo que os bárbaros
acender uma fogueira porque estava frio. Ele foi juntar alguns paus, alguns pedaços de madeira para colocar naquela fogueira, e os bárbaros viu quando uma víbora, uma cobra venenosa, picou a mão de Paulo. O chefe daqueles bárbaros falou: este homem é um homicida, ele está taxado a morrer, depois de se salvar de um mar tão bravio, de uma tempestade terrível, chegou à ilha para morrer. Mas a Bíblia diz que nada aconteceu com Paulo, e eles ficaram abismados. O que Paulo tem que ele não morreu? Porque essa víbora, esta cobra, essa serpente, ela é mortal, ninguém se salva. Porém, pensaram que Paulo era um Deus. Mas Paulo não. Eu sou filho de Deus, eu sou Paulo, eu sou alguém que Deus mandou aqui para fazer uma grande obra. E aí as coisas começaram a apaziguar. Paulo começou a mostrar para aqueles bárbaros quem era Jesus, que ele era alguém que era usado por Deus, e tudo aquilo que estava acontecendo era para que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. E naquele dia levaram Paulo até um homem bastante doente, bastante enfermo, e Paulo orou e Deus curou. E a Bíblia diz, meus queridos, que todos que estavam enfermos naquela ilha, Deus usou Paulo com a oração, com o poder da imposição de mãos, e a glória do Senhor foi naquele lugar. O que aconteceu? Deus realiza obras, maravilhas na nossa vida, até mesmo nas tempestades. Quando as coisas parecem que estão dando contrário, quando as tempestades se levantam, no meio da tempestade Deus tem um propósito para nos usar, para nos abençoar. Naquele dia, nesta leitura que fizemos, Deus usou Paulo para curar os enfermos e falar do amor de Jesus naquela ilha. Tanto que eles ficaram ali algum tempo, depois restabeleceram a sua navegação para ele estar novamente indo para Itália. Meus queridos, esta mensagem nos traz uma grande lição. Quando nos sobrevier alguma tempestade, alguma luta, não se desespere. Não pense que Deus te abandonou. Não pensa que você não é abençoado por Deus, porque na tempestade o Senhor quer mostrar a sua glória. Nas adversidades, Deus quer te mostrar que Ele é contigo, assim como Ele era com Paulo, Ele é contigo. E você vai fazer a diferença onde você estiver. Não se desespere, não perca a sua fé, porque você é um instrumento de Deus. E aonde você estiver, qual for o mal, qual for a tempestade que se levantar, você tem autoridade de Deus para repreender e para ser uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar orando, a nossa hora já se passa. Vamos buscar ao Senhor em oração, apresentando esse dia, para que o Senhor possa fazer de nós um instrumento nas tuas mãos, como fora com Paulo naquele dia, e Ele é conosco nos dias de hoje. Querido Deus, eterno Pai, entramos na tua presença com autoridade, com ousadia, entramos na tua presença pedindo ao Senhor, papai, nos ajude a fazer a diferença onde nós estivermos. Se alguma tempestade se levantar, seja nas nossas vidas, ou seja no ambiente que estivermos, usa-nos, ó Pai, em oração, com sabedoria, para que nós possamos fazer a diferença. Papai, assim como Paulo fez a diferença ali na ilha, o Senhor o livrou da morte e ainda usou, Senhor, o teu servo para curar os enfermos naquele lugar. Usa-nos também, Senhor. Mostra-nos a tua glória a cada dia, porque queremos ser a cada dia instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Curta esse vídeo, compartilhe ele com mais alguém e que o Senhor te abençoe, te dê um dia maravilhoso na presença dele e seja a diferença onde você estiver, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus, o Senhor é conosco. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.